Ok, pessoal, vamos para a oitava questão do primeiro módulo de revisão online, questão do Colégio Militar do Rio de Janeiro, uma questão atualizadíssima, né, 2019, que diz o seguinte: o Colégio Militar do Rio de Janeiro promoverá, no início do próximo ano, um campeonato de xadrez entre os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Então, o torneio terá a seguinte regra: cada participante joga uma única vez contra cada um dos demais jogadores. Isso é importante, ó. Joga, marca, ó. Galerinha do marcador, ó, joga uma única vez com cada um dos outros jogadores. Assim, o número de partidas depende do número de jogadores inscritos, conforme verificamos no quadro. Acompanhe o quadro. Ó, número de partida, uma partida eu tenho uma quantidade de jogadores, 2. 3 partidas eu tenho uma quantidade de jogadores, 3. 6 partidas eu tenho uma quantidade de jogadores, 4. Para eu ter 10 partidas, a quantidade de jogadores, 5. Tá? Para eu ter 15 partidas eu tenho 6. Então você tem que descobrir aí a lógica dessa tabela, né? Se houver 10 alunos inscritos, o número de partidas realizadas seria um múltiplo de... Fantástica questão, magnífica, extraordinária, amei, tá? Então, se houver 10 alunos inscritos, o número de partidas será um múltiplo de... Isso é importante, ok? Questão 8 do nosso primeiro módulo. Resolução dessa questão é fantástica. Colégio Militar do Rio de Janeiro. Questão que caiu ano passado no Colégio Militar do Rio de Janeiro. Então, bem atualizada, muito criativa. Parabéns à equipe que elaborou essa questão. Então, a questão fala o seguinte, que você tem um certo número de jogadores e você tem, através desses números de jogadores, você tem o número de partidas, sendo que cada um tem que jogar com todos, beleza? Muito boa. Essa questão eu enquadraria dentro do edital em raciocínio lógico, né? A questão dos apertos de mão, o raciocínio é o mesmo, tá? Muito bem interessante, beleza? Então, acompanhe comigo aqui o quadro que eu fiz para resolver a questão, fazer com que vocês entendam, tá? Então, se eu tenho uma quantidade de jogadores 2, eu vou ter uma partida. Se eu tenho 2 pessoas, A e B, eu só posso ter uma partida, A jogando com B. Mas se eu tenho 3 jogadores, eu posso ter no máximo 3 partidas. Vou já mostrar por quê. Se eu tenho 4 jogadores, sendo que todos jogam entre si uma única vez, eu vou ter no máximo 6 partidas. Se eu tenho 5 jogadores, eu tenho no máximo 10 partidas. A mesma coisa acontece com 6 jogadores, eu vou ter no máximo 15 partidas. Agora, ó, 10 jogadores, eu vou ter, ó, o zoom aqui, ó, quantas partidas? Não é isso que ele quer? Blinda a questão. Questão de apertos de mão, mesma coisa. Se eu tenho 2 pessoas, só vai haver um aperto de mão. Se eu tenho 3 pessoas, só vai ter no máximo 3 apertos de mãos. Se eu tenho 4 pessoas, no máximo eu posso ter 6 apertos de mão. Se eu tenho 5 pessoas numa reunião, no máximo pode haver 10 apertos de mãos. Se eu tenho 6 pessoas, no máximo 15. Ok? Então acompanhe comigo aqui, ó. Vamos lá. Gente, tá? Se eu tenho 2 pessoas, por que somente um aperto de mão? Por quê? Porque se eu tenho só o A e o B, eu só vou ter um aperto, porque o A aperta a mão do B, o B também apertou a mão do A. Não existe outra, tá? Mas aí vamos pensar o seguinte, se eu tenho 3, já não vou ter mais uma. Por quê? Porque o A aperta a mão do B, um aperto, mas o A pode apertar a mão do C, 2 apertos. E o B pode apertar a mão do C, 3 apertos. Então você pode pensar assim, ó, vamos pensar assim, tá? Vamos pensar dessa forma aqui, ó. Se eu tenho 2, por que eu só tenho 2 pessoas, eu vou ter um aperto? Porque se eu só tenho aqui, ó, o A e o B, então o A aperta a mão do B. Então seriam só aperto.
tá? Porque uma partida melhor, ela envolve dois times, dois jogadores, o primeiro e o segundo, tá? Então, se eu tenho dois jogadores, eu tenho que fazer duas opções, escolher o primeiro e o segundo jogador. Então, para o primeiro jogador, eu tenho duas possibilidades. Ó, princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo. Então, a escolha do primeiro jogador, duas possibilidades. Já para o segundo, eu não posso escolher o mesmo jogador que já jogou. Então, eu só vou ter uma opção de escolha. Então, 2 vezes 1, 2. Acontece que se o A joga com o B, foca aqui, ó, o A jogando com o B, isso aqui é a mesma coisa de o B jogando com A. Então, divide por 2. Tá? Então, por isso que isso aqui dá exatamente 1. Ó. Vamos usar o mesmo raciocínio aqui. Vamos lá. Agora eu tenho 3 jogadores. Então, eu tenho 3 escolhas para o primeiro jogador, 2 para o segundo, porque eu já não posso incluir esse jogador que eu botei na primeira opção. Ele não pode jogar contra ele mesmo, né? O jogador A jogar contra o próprio A. Então, por isso que eu tenho uma opção a menos. 3 para o primeiro, 3 possibilidades para o primeiro e 2 para o segundo. Divide por 2, pelo fato que A jogando contra B é a mesma coisa de B jogando contra A. Então, isso aqui eu vou ter, ó, 3 partidas. Então, você observa que casa bem, ó. Isso, 1, ó, isso, 3. Agora vamos para 4 jogadores. Eu vou ter 4 escolhas para o primeiro, 3 para o segundo, já justifiquei por quê, dividido por 2, ó, dá exatamente 6, ó, casa. 10, 5, né? 5 jogadores, eu vou ter 5 escolhas para o primeiro, 4 para o segundo, dividido por 2, exatamente 10, né? E eu bati bem, gente, eu falei, cuidado, desde o ano passado que eu disse, questão de apertos de mão, não caiu aqui no Colégio Militar de Fortaleza, mas caiu aí no CMRJ. Então, fico muito feliz de saber que a nossa preparação ela é completa. Seja onde você estiver no estado, seja no Rio de Janeiro, seja em Salvador, seja no Colégio Militar de Belo Horizonte, você, preparando com a gente, você está preparado para o que daí vier, tá bom? Então, 6 jogadores, eu vou ter 6 escolhas para o primeiro, 5, 6 vezes 5, 30, dividido por 2, ó, 15. Então, isso aqui seria 15. E agora, que é a resposta, ó, para 10 jogadores, galerinha, acompanha aqui, ó, 10 jogadores, eu vou ter 10 possibilidades para a escolha do primeiro jogador, já o segundo só vai ter 9. 10 vezes 9, 90, dividido por 2, ó, 45, tá? Partidas, que é a alternativa correta, letra A de aprovação no tão sonhado Colégio Militar. Então, 8ª questão, alternativa correta, item A, beleza?